Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos estudar História no livro integrado, página 281, lição 3, os primeiros habitantes do Brasil. Mas antes de nós falarmos dos primeiros habitantes do Brasil, nós vamos falar sobre a pintura rupestre, tá? Essa pintura, ela surgiu há milhares e milhares de anos, tá bom? E onde elas eram feitas? Eram feitas em rochas, em pedras, em caverna, tá bom? E para que elas eram feitas? Bom, primeiro eu vou falar de onde, como foi que surgiu. Ela surgiu no período pré-histórico, tá? O período em que antecede a escrita. Naquela época eles não sabiam escrever. Então o que eles usavam? Os símbolos para se comunicar. Então alguns estudiosos acreditam que esses símbolos eles eram usados para representar o momento em que eles iam caçar, uma questão assim da crença religiosa dele, dos próprios costumes dele, tá bom? Agora, quem fazia essas pinturas? Acreditava-se que a maioria das pinturas rupestres eram feitas por homens, mas estudos mais recentes foram descobertos que quem fazia a maioria das pinturas rupestres eram as mulheres, tá bom? Então, aqui no livro de vocês tem um desenho de uma pintura rupestre. Aqui no Brasil, no estado do Piauí, tem um local chamado de Parque Nacional Serra da Capivara. Ali, gente, se encontra a maior concentração de pintura rupestre aqui do Brasil, tá? Da América. Então lá é um parque muito preservado, né? Para preservar essas pinturas. Não só a pintura, mas também tem outras coisas arqueológicas lá. Então, aqui, como eram feitas, né? Como eles não tinham instrumentos, não usavam os ossos de animais, tá? Para riscar e para poder fazer o desenho. Para pintar, eles usavam o carvão, até o carvão mesmo para desenhar, usavam também para pintar. A tinta eles usavam, eles mesmos produziam, né? Eles tiravam a pigmentação das folhas, usavam terra, usavam o próprio sangue do animal, tá? Usavam também o pelo do animal para pintar os desenhos. Quando eles não usavam o pelo, eles usavam o dedo mesmo, tá bom? Então isso que é a pintura rupestre, tá? São pinturas feitas em rochas, montanhas e caverna, tá bom? Aqui, ó, acredito que essas pinturas elas foram deixadas pelos antepassados dos índios, tá? Mas nós vamos falar isso na próxima aula sobre os antepassados dos índios. Vamos falar quem foi realmente os primeiros habitantes do Brasil. Será que foram os índios, né? Quem foi que veio antes dos índios? Isso nós vamos falar na próxima aula. Hoje nós vamos falar só sobre a pintura rupestre. E eu quero passar uma atividade para vocês. Vocês vão pegar uma folha de papel, tá bom? E vão criar a pintura rupestre de vocês, tá? No final do vídeo, embaixo, eu vou postar algumas fotos de pintura rupestre. E aí vocês vão olhar e vão se inspirar, ou pode até copiar algum desenho de lá. Aí depois que vocês terminarem de fazer, vocês vão pintar bem bonitinho, tá? E vão mandar pra mim aqui no grupo, tá? Vocês vão tirar a foto e vão mandar a pintura rupestre de vocês, tá bom? Então essa foi a nossa aula de história hoje, bem simples, nada muito difícil, tá? Tenham uma segunda-feira abençoadas e até quarta-feira. Qualquer dúvida você já sabe, né? Pode mandar uma mensagem aqui pra mim. Beijo.